E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Gente, o capítulo 24, 25 e 26 do livro de Atos constitui-se o nosso conteúdo para hoje. Você observa a perseguição que Paulo está sofrendo. No capítulo 24, o cerne é que ele vai parar diante de um homem chamado Félix. Félix só está preocupado com sua reputação e o quanto ele pode ser benquisto por todas as pessoas. E neste contexto, aqueles que acusam a Paulo, ele quer o favorecimento destas pessoas, fechando os olhos para a verdade e para a justiça. Em outras palavras, ele é um homem que se vende em troca do apoio popular dos judeus. Ele está conservando Paulo preso e até está disposto a entregar Paulo para uma armadilha, a fim de que os judeus tirem sua vida. Como é que um homem se presta a esse tipo de papel? Se vende em troca de boa reputação, se vende em troca de favorecimento das pessoas. Para ficar bem com o judeu, ele é capaz, inclusive, de entregar o próprio Paulo. Mas, enfim, Paulo fica preso por um longo tempo. E aí, Félix sai de cena e no capítulo 25 entra Festo. Festo é aquele que escuta todas as acusações, mas ele é um pouco diferente de Félix. E dentro deste contexto, Paulo apela para ir a César. Tendo isso em vista, nesta ocasião, passa pela cidade o rei Agripa. E Agripa, então, escuta por parte de Festo a história de Paulo, acerca de sua crença, que segundo os judeus lhe tornara digno de morte, mas uma vez que ele apelou a César, estava então aguardando a oportunidade. Festo, ao conversar com Agripa, faz em Agripa o despertar do desejo de conhecer a Paulo. E agora, no capítulo 26, você tem a seguinte cena: Paulo diante do rei Agripa, que acompanhado está de Berenice, sua esposa. E Paulo expõe sua conversão, expõe as escrituras sagradas, expõe Jesus Cristo como sendo o Messias, o Salvador e o rei que em breve fundará o seu reino para toda a eternidade. E qual foi a conclusão do rei Agripa? Ele termina o capítulo 26, no final do capítulo 26, você observa Agripa confessando o seguinte: por pouco você me persuade a ser cristão. Não há neste homem crime algum. E aí, se ele não tivesse apelado para César, eu mesmo resolveria o problema e o livraria. No entanto, como para César já foi apelado, então que ele vá diante de César. Enfim, o rei Agripa fica surpreendido com o posicionamento de Paulo e com a beleza de suas palavras e, obviamente, tudo isso direcionado pelo Espírito Santo. Paulo teve uma oportunidade em meio à crise de falar para alguém que de outra forma não escutaria a mensagem. Ei, muitas ocasiões difíceis em nossa vida não deixam de ser uma oportunidade para alcançarmos pessoas que de outra forma não alcançaríamos. Às vezes Deus permite a gente ter determinadas experiências ruins inclusive, para que possamos posteriormente ajudar pessoas que atravessam situações semelhantes e também alcançar pessoas que de outra forma, em outras circunstâncias, não seriam alcançadas. Mas aqui a gente percebe o seguinte: o preparo extraordinário de Paulo. E a pergunta que fica no ar para mim e para você é a seguinte: estamos preparados para enfrentarmos situações adversas, tal como Paulo enfrentou e foi tão bem sucedido? Estamos preparados para enfrentar perseguição? Estamos preparados para enfrentar falsas acusações? Estamos preparados para falar e testemunhar de Jesus em meio a uma intensa crise ou uma pressão terrível? Quando somos submetidos a pressões, a gente consegue, sob pressão, dar testemunho da nossa fé, ou a gente abre mão daquilo que a gente crê? Quão importante é Jesus para mim, para você,
ao ponto de o honrarmos mesmo em face, inclusive, da morte. É algo a se pensar. Paulo se levanta como um gigante da fé e Deus não espera menos de mim e não espera menos de você. Pensemos nisso com carinho. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos ao nosso Superando Bíblico.